E aí, pessoal? E aí, Patrick? Tudo certo? E tudo certo por aqui, contigo, Giovanni, como estão as coisas? Tudo certo. Obrigado por perguntar. Então, começamos o nosso episódio, eu acho que é o 49, né, do IN Podcast, o podcast cuja audiência, cujos entrevistados são interessantes, inteligentes, inovadores, ao contrário de nós dois, né, Patrick? Por isso que a gente convida pessoas que são inteligentes, interessantes, inovadoras, que é exatamente o critério no qual se encaixa o nosso convidado hoje. Ele se encaixa nos 3 critérios, inclusive. Sim, nosso convidado acho que se encaixa, acho não, tenho certeza que ele se encaixa nos três critérios. O senhor sabe que eu sou muito exigente com a escolha dos nossos convidados, né? Eu sou exigente com várias coisas. Inclusive, você sabe qual é uma das minhas maiores irritações no campo profissional? Gente que fala difícil para parecer profunda. Essa é uma, né? Existem várias, mas o senhor acertou, também não gosto disso. Agora, tem algo que me irrita mais ainda, que são coisas que são feitas sem precisarem, trabalho desnecessário. Aquela famosa reunião que poderia ter sido um e-mail, né? Então a empresa roda, 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 faz milhares de tarefas por ano e ninguém para perguntar: essa tarefa deveria existir? Esse processo deveria existir? Essa solução faz sentido? E é exatamente aí que entra o nosso convidado de hoje, com toda a sua expertise, né? Opa, então totalmente excelente, né? Como diria o Paulo Bonfá, né? No saudoso MTV Rock Go. Então, Patrick, por favor, como sempre, faça as honras da casa. Faço sim, o Ricardo Martins, ele é Senior Service Designer, com mais de 30 anos de experiência, mais de 350 projetos em 52 segmentos de mercado diferentes, olha só. Foi professor e coordenador de pós-graduação na SCAD, nos Estados Unidos, uma das escolas de design mais respeitadas do mundo, e segue atuando como consultor sênior dentro de times de transformação operacional. E também é Principal Service Designer na Vessel Academy. Ricardo, seja muito bem-vindo ao InPodcast. Muito obrigado, Patrick. Obrigado, Giovanni, pela introdução. E eu digo para vocês assim, né? Eu agradeço os cumprimentos, os elogios, mas eu digo para você que a gente só consegue ser inteligente em lugares onde nós temos essa permissão. Porque não adianta você ser inteligente, mas estar num lugar onde, infelizmente, você não consegue manifestar essa característica. Então, me sinto mais inteligente estando aqui com vocês dois hoje. Oh, bela resposta, Ricardo. Já começou bem. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Ricardo, nós sempre começamos as entrevistas pedindo para a pessoa explicar melhor a sua carreira, né? Nós já entrevistamos outros designers de formação aqui, mas o teu perfil me parece bastante peculiar no bom sentido, né? Você parece explorar ao máximo o que um designer pode ser ou poderia ser, né? Porque você é uma rara combinação. O que mais me chamou no teu currículo é que você é um designer que é Black Belt Six Sigma, né? Então, por favor, Ricardo, explique um pouco mais como é que você construiu essa carreira tão multidisciplinar, né? Que, diga de passagem, é ótimo, acho que para quase qualquer carreira, né? Talvez menos na visão do MEC, né? Mas nós adoramos, né, carreiras multidisciplinares como a sua. Como é que você chegou né, nesse conjunto de habilidades, assim, nessa combinação tão rara, Ricardo? E aproveitando a pergunta do Giovanni, já sendo enxerido aqui, o que um designer pode ser? Entendi. Pessoal, bem, vocês trouxeram um chimarrão, um travesseiro, trouxeram aí um pinhão na chapa. Trouxemos aqui, o chimarrão está aqui, pode. Então tá beleza, porque bem, eu não vou contar a história inteira, eu tô de brincadeira, né? A história é longa, mas ela é uma história que eu olho para trás e penso assim, cara, acho que eu não faria diferente.
Tudo começou quando eu era uma criança, lá com os meus 13, 14 anos, e eu tinha um colega de sala que ele, nas feiras de ciência, né? Enquanto estava todo mundo lá fazendo seus projetos, suas cartolinas, e eu fazia os meus vulcões de isopor, tinha um colega na sala de aula, em 1989, que quando ele fazia os projetos, ele levava um computador. Ele tinha um MSX, o Expert. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, sim, lembro. Então, esse é antigo, hein, Patrick? Esse é o MSX. Cara, ninguém olhava para o meu vulcão de isopor. As pessoas lá queriam olhar o computador daquele meu colega. E eu pensava assim, cara, se você não pode vencê-los, junte-se a eles. E aí, só que eu percebia que ele, quando ele levava o computador, o MSX, ele tinha um recurso que era uma fita, um cartucho de videogame que se encaixava dentro dele, e ele vinha com a demonstração do MSX. Tocava musiquinha, mostrava animação na tela, mas não era ele que tinha feito o programa. E aí eu pensei assim, cara, e se a gente criasse o programa? Aí eu vi que junto com o MSX veio um manual de linguagem BASIC. Eu falei assim, cara, a gente pode criar o nosso próprio programa. Aqui, ó, tem as dicas aqui, ó, como que faz para pedir texto, como que faz para fazer um gráfico, uma linha, um círculo. Vamos fazer o nosso próprio programa? E aí ele falou, bora. E aí foi aí que começou o meu interesse por computação, por causa desse colega que atraiu os olhares de todos, né? E o meu vulcão de isopor nunca teve essa mesma fama. Mas, enfim, daí comecei a me interessar por eletrônica, me interessei por computador. Só que nessa época, o MSX era uma exceção. A maioria dos computadores tinham tela verde, da Prologica, CP500, aquela coisa assim de mainframe, do tempo do EPA, né? E eu olhava aquilo e pensava, cara, mas isso é muito feio. Será que não tem um jeito de melhorar essa tela? Será que não tem jeito de melhorar essa interface? Que eu não sabia que chamava interface, mas eu entendia que era tela. A tela podia ser melhor. E eu achava agressivo aquele verdão na cara, assim, fundo preto, né? Com uma tela com incrível resolução de 64 por 25 pixels. Não ria, Patrick, não ria, porque é feio. Ri dos dinossaurozinhos. E aí, e o meu professor, ele era contra isso. Ele falava, não, isso é perfumaria, o nome que ele dava. Essa preocupação, ser bonito, como é que a tela é. Não, o importa é os bastidores, como o programa funciona, os bancos de dados e tal. E aí eu falei, cara, esse professor ele não está errado. Aliás, ele está errado e eu vou provar para ele isso. O tempo passou e eu sofri calado, mas enfim, aí eu me formei e aí tinha um amigo que tinha uma agência de propaganda. Aí eu vou acelerar agora a fita para ir mais rápido, tá? Um amigo trabalhava numa agência e lá tinha um computador. Aí eu vinha conhecer o Windows, me apaixonei pela essa parte gráfica e aí decidi que eu queria ser designer gráfico. Mudei para Curitiba, entrei na faculdade da Universidade Federal, cursei design gráfico. Dentro de design gráfico, gostava muito de identidade visual. Mas um dia tinha visto na revista Veja uma reportagem dizendo que a Xerox tinha pago $100 mil para fazer a identidade visual deles. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei assim, aqui na agência onde eu trabalho, eles cobram R$50 pela identidade visual. O que eu preciso saber para um dia poder cobrar $100 mil numa identidade visual? E aí isso virou a minha sina, virou a busca pelo santo graal. Como ter um cliente como a Xerox. E aí eu comecei a me interessar por identidade visual, e de identidade visual eu comecei a perceber que identidade visual era um sistema. Então, existe um sistema de identidade visual. E comecei a perceber que identidade visual falava muito de prometer coisas. Mas quem é que ia entregar essa promessa? Daí que surgiu o meu interesse pelo design de serviço. Porque o branding promete, o design de serviço entrega. Uhum. E aí eu comecei a me interessar mais pelos bastidores, pelas operações, pelo que ninguém via, mas que afetava a experiência final das pessoas. Né? E colocando onde que entra o Black Belt Six Sigma, eu não sou um Black Belt, porque para isso você precisa de uma certificação e que você precisa demonstrar que você economizou uma soma de R$1 milhão. Eu não cheguei a fazer essa prova,
mas eu tive a formação como Black Belt. Inclusive, eu fiz essa formação 2 vezes. Numa empresa que era cliente minha. Eu fiz a identidade visual deles, em troca eles me deram um curso. E aí eu fiz o curso 2 vezes e me apaixonei pela parte de Six Sigma e pela parte de análise estatística, design de experimentos, que é uma coisa fascinante, que depois acabei levando para o mundo da pesquisa, né? Então, assim, em termos gerais, isso cobre uma boa parte do que eu me tornei, da onde eu vim, por que eu me interessei por computação, por que eu cheguei no gráfico e por que do gráfico fui para dentro de serviços. O Patrick fez uma pergunta para mim no final, você adicionou, além disso que eu falei, você tinha feito uma segunda pergunta. Fez a pergunta assim, o que um designer pode ser? O que um designer pode ser? Olha, eu vou te dar a resposta do Vitor Papanek no livro Design para o Mundo Real, primeira página, primeiro parágrafo, primeira linha. O Vitor disse, todos os homens são designers. Uhum. E aí dizendo que o design, ele não é um privilégio de uma classe iluminada, ele é uma atividade essencialmente humana. Um bebê precisa das características que o design tem, como curiosidade, adaptação, testar hipóteses, analisar a resposta, para que ele possa ser um humano bem desenvolvido, né? Então, o design ele pode ser humano, porque os humanos podem ser designers. Perfeito, perfeito, muito bom, Ricardo. Ricardo, há muitos anos eu fiz umas disciplinas como o aluno ouvinte, num programa de doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento na UFSC. Acabei não dando continuidade, não entrei no programa, tal. Mas eu lembro que havia um colega cujo o tema da tese de doutorado dele era design de serviços. E em toda a aula ele dava um jeito de inserir esse termo em qualquer uma das falas dele. Até que o professor, que por sinal era o próprio orientador dele, teve um ataque de raiva, um ataque de fúria e falou algo como assim: "Eu não consigo te entender, ainda mais esse negócio de design de serviço". Então, Ricardo, por favor, então explique para nós e para esse meu ex-querido professor o que é design de serviços e quais são as perspectivas profissionais para um designer que resolve seguir por essa área. Certo. Bem, vamos começar falando primeiro o que é serviço, né? Antes de falar o que é design de serviço. Veja, o serviço ele é a verdadeira fonte de diferenciação econômica, diferenciação competitiva. As pessoas, quando compram objetos, produtos, cadeiras, mesas, desodorante, elas não estão comprando a coisa, elas estão comprando o quê? O valor que elas derivam daquilo. Então, as pessoas... Proposta de valor. Então, se você for pensar que uma cadeira, as pessoas podem comprar cadeiras porque elas não estão interessadas em um objeto de madeira com 4 pés que fica na cozinha dela. Elas estão interessadas em descanso, elas estão interessadas em conseguir trabalhar mais horas sem se cansarem, sem sentir dor no seu lombar. Quando elas compram um livro, elas não estão interessadas numa pilha de folhas tamanho A5, com 1000 páginas, empilhadas lado a lado e com uma cola unindo as páginas. Não é isso que elas querem o que elas vão derivar, vão desfrutar daquele objeto, o valor que ele permite que apareça, né? Então, o serviço ele pode ser entendido como o uso do conhecimento, das habilidades, para o benefício de alguém, que pode ser você mesmo, ou o benefício de outras pessoas. Os serviços são a base da democracia. O Estado, quando você paga impostos, você quer receber em troca o quê? Serviços. Serviço. Quando isso falha, você quebra o que a gente chama de contrato social. Uhum. Um contrato, que né, as pessoas não veem isso escrito em lugar nenhum, ninguém assinou um papel, mas ele é implícito na sociedade, paga-se impostos e em troca recebe-se serviços. Quando isso não acontece, quebra-se esse contrato e quebra-se uma confiança. Curiosamente, alguns anos atrás, no governo do Biden, nos Estados Unidos, ele emitiu uma ordem da Casa Branca em que ele estava sugerindo que fosse feito design de serviço para reconstruir a confiança no governo.
porque percebeu-se que a população estava perdendo a confiança no governo porque não estava recebendo os serviços que esperava. E, curiosamente, o Trump veio depois, ele é inimigo político do Biden, e ele fez a mesma ordem. Ou seja, mesmo inimigos políticos percebem que não tem sentido você manter um Estado político em que os serviços não surgem. Só que os serviços, eles não são algo que cai do céu, e eles não são resultado de uma série de coincidências felizes. Eles precisam ser construídos, eles precisam ser projetados. Então, os designers de serviços são aqueles que projetam serviços, onde entende-se que serviço é a combinação de 3 fatores: pessoas, processos e evidência física, e essas 3 coisas formam um sistema. Quando esse sistema não funciona, ele não consegue fazer com que emerja o valor necessário para os diferentes stakeholders, as diferentes pessoas. O designer de serviço, ele constrói serviços e ele pode consertar serviços que não estão entregando o devido valor para as suas partes, entende? Ótimo. Uma Agora o meu ex-professor e eu entendemos perfeitamente. Agora ficou muito mais claro. Sim, basicamente, reforçando, né, o conceito de valor é central para os serviços e para o Sim, design. sim. Então, tudo que os designers de serviço fazem gira ao redor de valor. E eles aprendem um conceito de que o valor ele é fenomenologicamente determinado, ou seja, ele só surge na experiência. Uhum, uhum. Então, o valor não é uma coisa que você diz, é uma coisa que aparece de uma interação. Então, por exemplo, vamos pegar o sal. O sal é feito de 2 elementos químicos, certo? Cloro e sódio, Sódio. Uhum. né? Muito bem. Se você pegar só o sódio, ele é sal? Não é. Se você pegar só o cloro, ele é sal? Não é. Ele só se torna sal pela união das 2 partes. Então, o serviço só gera um valor se 2 partes fazem o seu papel: o prestador de serviço e o beneficiário do serviço. Então, o ônibus, quando ele para no ponto, o valor, que é o transporte, só vai surgir se o passageiro pôr o pé dentro do ônibus. Então, não tem como você pôr muita culpa na companhia de ônibus, às vezes, porque às vezes o problema do serviço não gerar valor é que o passageiro não fez o papel dele. Então, a gente vê muitos serviços dando errado hoje em dia porque as pessoas não sabem qual é o papel delas. Então, os designers de serviço, eles projetam serviços que procurem informar as pessoas qual é o papel delas, ou reduzir a dependência dessas pessoas, de modo que elas tenham uma participação mínima. E aí o prestador do serviço possa, de fato, assumir a maior parte da tarefa. Então, isso para dizer que o serviço tem bases conceituais e bases teóricas muito fortes, Uhum. e fazer design de serviço sem conhecer essas bases conceituais é bastante difícil. Sim. Por isso que nos últimos anos, muitas literaturas, saiu muitos livros, artigos, falando a respeito desse conceito de como vender a sua proposta de valor, para que ela seja entendível desde o primeiro momento, desde o primeiro impacto, e que a pessoa não compre um serviço ou um produto, mas que ela compre de fato aquela proposta de valor ali, que é intrínseca ao produto, ao serviço, como você trouxe aqui, né? Isso, a proposta é intrínseca, mas o valor não é. Por quê? A gente tem essa ideia de que valor é agregado, né? O valor está nas coisas. Não está, o valor está na interação. Se você não interage do jeito correto, se você não sentar na cadeira do jeito correto, em vez de colocar, por exemplo, a sua poupança na cadeira, você colocar a sua cabeça, você não vai gerar o efeito desejado da cadeira. Então, se o valor estivesse na cadeira, não importa como você sentasse nela, o valor sempre ia surgir. Mas depende. Se você, às vezes o uso que você faz não está correto, né? Então, essa é uma outra lição do valor. O valor, ele não está nas coisas. A proposta está. Então, como Sim. você bem mencionou. Mas o valor só vai surgir se os 2 lados fizerem a sua parte, o cloro e o sódio. Daí vai surgir o sal. Boa. A gente usa o termo valor percebido, né? O valor precisa Valor ser percebido. percebido pelo usuário, né? Exatamente. Por isso que eu falo para os meus alunos em aula que
a experiência ela só culmina, ela não, por exemplo, a pessoa fez uma compra online, a experiência não acaba com o clique do botão comprar ou com o pagamento que deu certo. A experiência só acaba quando ela recebe o produto veio certo, ela conseguiu usar o produto e ela enxergou valor naquilo que ela comprou, né? Então, eu acho que isso são coisas muito relacionadas, né? Tudo isso daí. Exatamente. É uma sequência de tarefas, né? Tem várias tarefas que precisam ser bem-sucedidas, em que o clique é uma das tarefas, que é o momento que você coloca o produto no carrinho, o momento que você sinaliza que quer pagar, o momento que você confirma a transação, o momento que você aguarda, rastreia o objeto até a sua casa. Então, o resultado final, né, dessa jornada é efetivamente que vai gerar aquele valor que você espera. Exatamente, exatamente. Mas vamos lá, vamos continuar nosso papo aqui. A gente vai mudar um pouquinho de assunto agora. Durante um bom tempo, acho que durante anos, você esteve em sala de aula. Você continua em sala de aula porque você ministra cursos, né? Mas eu vi aqui no seu currículo que você deu aula, por exemplo, como coisas bem clássicas do design, né? Metodologia visual, branding, marketing, design propriamente dito. Como foi essa migração de dentro da sala de aula, saindo do design gráfico e de marca, para essa coisa mais sistêmica, que talvez você execute hoje, né? Faça consultoria, faça workshops, de cursos, né? Como que foi essa migração? Como foi essa cadeia, né? Como você se construiu, né? Usando até mesmo design de serviços em tudo isso. Essa é uma boa pergunta. Veja, a questão dos sistemas, essa é uma linguagem que eu me deparo há muitos anos em diferentes literaturas, livros diferentes, autores diferentes, que vira e mexe eles traziam um conceito de sistema. Então, desde o Norberto Chaves, que é um clássico da identidade visual, se você ler os livros da Lenda, do Wolf Ollens, que são grandes escritórios de marca do mundo, né? Depois, lendo também materiais da área de administração, a administração fala muito de sistemas, mas, como que eu posso dizer, o meu primeiro contato com sistemas foi por indicação de um professor de Lean Six Sigma, quando eu estava fazendo formação com Black Belt, em que eu estava fazendo uma pesquisa sobre resistência à mudança, dificuldade de você implementar projetos, e eu perguntei para ele, você tem alguma indicação de um livro sobre esse assunto? Aí ele só virou para mim, sem pensar muito, e falou assim, A Quinta Disciplina, do Peter Senge. Aí eu, tá bom. Daí fui lá e comprei o livro. Cara, capítulo 5, capítulo 6 explodiu na minha mente. Só. Fiquei pensando, cara, que coisa maluca, isso faz tanto sentido. Né? Ele falava sobre sistemas, como sistemas funcionam, o fato de que o valor ele não surge de uma parte do sistema, é sempre da combinação de vários elementos trabalhando juntos, e é para daí o valor surgir. E aquilo fez um sentido muito grande e me permitiu começar a ler mais sobre o assunto. Aí o Peter Senge fala do livro dele baseado na teoria da Donella Meadows e do Jay Forrester, que dois expoentes do pensamento sistêmico do MIT, que criaram o departamento, né, o setor de pensamento sistêmico que o MIT tinha. Fizeram projetos grandes na área de sustentabilidade. Sustentabilidade fala muito de sistemas, quando fala sobre lógica circular, essa coisa de que o que vai e volta, que não existe esse buraco negro para onde o lixo vai, etc. E dentro de Lean Six Sigma, estuda-se muito a lógica matemática dos sistemas. De que forma, quando você mexe em algumas variáveis soltas, elas se combinam e geram um efeito, né? Variáveis independentes afetam uma variável dependente. Dali eu comecei a ver que tinha como se descrever matematicamente sistemas. Então, assim, foram pedacinhos de coisas diferentes, vindos de lugares, mas todos esses lugares são de fora do design. O design em si fala muito pouco de sistemas. E eu atribuo isso à dificuldade que hoje designers têm de se manter relevantes nas empresas. Porque eles têm uma visão muito, sabe, da tapadeira do cavalo, olham só o que está na frente delas, especialmente quando se fala de desenhar telas,
E, inclusive, o curso que eu leciono é sobre isso, né? Tirar essa tapadeira e fazer as pessoas enxergarem que ao redor da tela tem outras coisas que não são de responsabilidade do designer, mas que afetam o sucesso do negócio. E aí eu sou contra essa ideia de que os designers têm que assumir propriedade, eles têm que se apropriar de parte do sistema para poder entregar valor, gerar resultado. O designer não se apropria de nada, ninguém dá a chave do portão para eles. Né? Eles não cuidam da publicidade, eles não cuidam dos anúncios, eles não cuidam das campanhas, eles não cuidam do departamento de logística, eles não cuidam dos tempos de entrega, eles não cuidam do departamento de customer success, eles não cuidam de nada. Como é que eles vão ser responsáveis pelos resultados da empresa se os resultados são resultados de tudo isso? Né? Mas, enfim, eu poderia ficar dias aqui falando sobre esse assunto, né? Sobre de que forma os designers, eles, infelizmente, têm uma visão muito limitada do que são sistemas. Cara, mas acho que isso não é uma prerrogativa ou uma lacuna só de designers, não. Acho que tem muitos profissionais que deveriam entender de sistemas, mas que olham para coisas de maneira isolada. Por exemplo, o Patrick e eu, nós trabalhamos num curso de sistemas de informação, a palavra já está no curso, e é bastante difícil a gente fazer que o pessoal entenda que realmente eles precisam trabalhar em um sistema, que um desenvolvedor, por exemplo, precisa entender da solução que ele está desenvolvendo de maneira mais ampla, né? Não só no código que ele está escrevendo, não só que a vírgula esteja no lugar, mas, enfim, tudo isso que você falou. Acho que é uma. E eu tenho, enfim, colegas professores espalhados por Brasil afora e eles me relatam exatamente o mesmo problema, assim, em áreas diferentes. A gente pode falar de tecnologia, de gestão, de design, de um monte de coisa. Então, acho que é uma questão, talvez, que tenha relação aí com o próprio, enfim, uma questão cultural, educacional, etc. Falando em educação e no teu trabalho de professor e de pesquisador, uma coisa que me chamou muita atenção no teu currículo foi que, acho que enquanto você era ainda docente da Universidade Federal do Paraná, você foi convidado pelo Centro de Design e Sustentabilidade para coordenar uma pesquisa, tá? Que buscava reduzir a necessidade de cadáveres no ensino de anatomia para estudantes de medicina, tá? Então, isso sei lá, é design de serviço resolvendo um problema, inclusive, ético, né? Então, como ensinar sobre o corpo humano sem precisar de um corpo humano, né? Numa situação tão delicada como essa, né? Então, Ricardo, conta um pouco mais sobre esse projeto e seus resultados para a gente, que eu achei isso muito, muito interessante. Rapaz, eu vou te dizer que quando eu ouvi isso do vice-reitor na época da universidade, que ele é médico, né? Uhum. Eles estavam com dificuldade, eles queriam criar um novo campus para ensino de medicina no interior do Paraná, na cidade de Toledo, e eles estavam com dificuldade de fazer laboratório de anatomia. Estavam esbarrando, tipo, tudo certo, professor, equipamentos, alunos, vestibular, tá, mas e o laboratório? E aí? E aí eles, né, nos disseram que, olha, a dificuldade que a gente tem, porque assim, são 600 universidades na fila para um único corpo. Quando um corpo surge, tem 600. Você tem que esperar 600 universidades terem os seus cadáveres para você entrar na fila de novo. E aí isso demorava muito, tinha toda essa dificuldade. E ele falou assim, tem algum jeito de ensinar sem usar os cadáveres? Aí a gente disse, não sei, vamos descobrir. E aí começou a fazer pesquisa. Aí fui ver tudo. 3D, jogos, simuladores, bonecos táteis. Né? Tipo, o que você imaginar, a gente procurou. Achamos universidades que ensinam sem cadáveres, né? E a gente fez a pergunta, tá, e daí? Mas ensina mesmo? E aí, qual é o impacto disso? Você aceitaria se passar por uma cirurgia de um médico que não fez um teste no cadáver? Como é que seria isso, né? O fato é que a beleza do design de serviço é que ele te obriga a ouvir várias vozes diferentes.
mas não é no sentido esotérico, tá? Eu ouvi várias Claro. vozes no sentido de você ouvir, a gente falou muito com alunos, professores, coordenadores, os membros dos técnicos do laboratório de anatomia, a gente ouviu a voz da legislação, quais são as regras, o que o governo diz sobre isso, a legislação, etc. E o que a gente descobriu no final? Que o problema não era a falta de cadáveres. Que o problema é que os cadáveres precisam ser transportados. E esse transporte é feito por empresas especializadas. Você não pode transportar um cadáver no Uber. Ô tio, precisamos levar um cadáver aqui na universidade, você dá uma carona para nós aqui? Não dá para fazer assim. Então, geralmente tem um caminhão refrigerado, tem todo um protocolo, como é que você transporta o corpo. E a gente descobriu que existia um contrato com essas empresas e o contrato estava com problemas. Então, não era um problema de falta de corpo, era um problema de falta de transporte. Isso é muito comum em design de serviço. Você mira numa direção, acha que o problema está aqui, e aí você fuça um pouco e descobre que, na verdade, o problema é em outro lugar. Descobre que tá em outro lugar. E aí poderia conseguir o cadáver e continuar com o problema, porque o problema não era ter cadáveres, o problema era transportá-los. Enquanto não resolvessem isso, o cadáver ia ser o menor problema deles. Muito interessante, né? Olha, tem que olhar várias. Realmente, nem sempre o problema está onde a gente espera, né? Às vezes está nos lugares menos óbvios. Com certeza. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos voltar aqui e falar um pouquinho do Lean Six Sigma, porque na minha visão, e minha visão pode estar encurtada, né? É algo que é bem diferente do design, né? Pelo menos o design que a gente conhece, né? Porque o Lean Six Sigma é chão de fábrica, é estatística, é eliminar variação, né? E eu fico curioso, Ricardo, como que essa camada industrial impactou o seu jeito de enxergar e resolver problemas? Inclusive esse aí do transporte de corpos, né, para a universidade. Sim. Olha, eu vou te dizer que, especialmente quando a gente fala de design de serviço, tá? Não consigo ver muita conexão entre Lean Six Sigma e design gráfico, por exemplo, ou design de moda. Mas com design de serviço, sim, porque o design de serviço ele se baseia em operações. E essas operações fatalmente envolvem fluxo de coisas, objetos, pessoas, ou fluxo de informação. Então, o Lean Six Sigma, ele tem ferramentas que permitem, primeira coisa, é fazer o que a gente chama de mapeamento de fluxo de valor. Essas coisas que a gente fica indo para frente, para trás, pessoas, coisas, objetos, informação, eles dão o nome de valor. Então, identifica por onde que o valor passa, por onde que ele trava, por onde que ele não anda, por onde que ele fica ali estacionado, esperando uma aprovação, uma assinatura, um carimbo, um cara crachá, enfim. E aí você tem uma série de teorias que estudam esse fluxo de valor e detecta disfunções nesse fluxo. Os designers de serviço, o que eles fazem? Eles fazem algo parecido com isso, eles destravam o valor. Tanto que um livro clássico da área de design de serviço é chamado de Unlocking the Value of Services, destravando o valor de serviço, mas é um livro de design de serviço. Mas eles têm um parentesco com o que os times de Lean Six Sigma fazem. E eles desenvolveram uma série de técnicas para reduzir uma doença que os designers de serviço têm muita dificuldade de resolver, que é o pensamento de silo, ou pensamento de departamento. Tipo, isso é meu problema, não é, esse é o problema deles, não é meu problema, vice-versa, né? Tipo, ninguém mexe no meu queijo, isso aqui deixa que eu cuido, e aí essas caixinhas, esses silos, os departamentos, eles travam, porque toda vez que você tem que passar de um silo para o outro, você tem um handoff, uma passagem de bastão. E essas passagens de bastão geralmente são ruins. Uhum. Ou não acontecem, ou são muito lentas, ou são incompletas, falta informação, falta contexto, vai e volta. Então, o Lean desenvolveu uma forma de lidar com isso, que é o sistema celular. Você para de pensar em células, em silos, e passa a pensar em células. Porque as células, elas destroem os handoffs. Os handoffs lentos, né? Elas permitem que haja handoffs, mas eles acontecem dentro da célula. Então, são mais rápidos, a informação flui de uma maneira mais orgânica, diferente.
Enfim, estou dando um exemplo de como uma coisa que é lá da linha de produção, da manufatura, foi trazida para um ambiente de escritórios, de ambientes de serviço que não são fábricas de carros, mas compartilham dos mesmos problemas. Muito interessante, muito interessante. Então, você fez 2 treinamentos em Six Sigma, é isso? Sim. E você chegou, você conseguiu aplicar isso? Qual foi a tua dificuldade, por exemplo, para começar a aplicar isso, fazer essa junção entre design de serviço e Lean, Six Sigma? Olha, eu vou te falar assim que isso é um aprendizado, tem um vídeo muito legal sobre pensamento sistêmico do Russell Ackoff, no Uhum, YouTube. Se você uhum, digitar lá, tem um speech, né, discurso, Systems Thinking, Russell Ackoff, sim. Ackoff. Nesse discurso, ele fala uma coisa muito interessante. Problemas, eles não vêm com uma etiqueta na testa dizendo eu sou um problema de medicina, eu sou um problema de engenharia, eu sou um Uhum, problema de design. Problemas são problemas. E se problemas não têm uma etiqueta na testa, então eles não têm donos. Então, assim, o problema não quer saber se você vai resolver com Lean, com design, se você vai resolver com a, sei lá, a receita de bolo da titia Zezé. Ele não quer saber. Ele é um problema. Então, hoje, isso, por ter conhecimento de várias áreas diferentes, quando eu olho para um problema, eu posso pegar conhecimento de áreas muito diferentes e aplicar ali. Mas quem é o meu cliente, geralmente ele não sabe de onde que eu estou tirando o conhecimento. E para ele uhum. também é indiferente, ele não quer saber, né? Então, em alguns casos eu percebo, bem, aqui seria interessante a gente trabalhar com um experimento estatístico para a gente poder comparar o antes e o depois dessa intervenção. Então, por exemplo, um restaurante, ele percebe que as massas são o prato mais lucrativo deles. Eles queriam vender mais massas e não tanto carne, porque a carne é congelada, para descongelar no mínimo meia hora, demora muito tempo, o cliente fica chateado. A gente queria vender mais macarrão. Macarrão, a margem de lucro é lá em cima, é super rápido, todo mundo fica feliz e seria bom para o meu negócio. Como que eu vendo mais macarrão? Então eu posso criar um cardápio que tem as fotos do macarrão e um que não tem foto nenhuma. E eu tenho uma hipótese de que se pôr fotos dos pratos de macarrão, eles vão vender mais. Aí eu separo o restaurante em 2 blocos. Um bloco recebe o cardápio com foto e um sem. E aí eu obtenho e pego os tickets médios e os quais pratos foram vendidos. E no final do mês eu comparo estatisticamente e vejo que quando tem a foto, vende mais macarrão. Daí eu decido implementar fotos de macarrão em todos os cardápios para todas as mesas. Que nome que eu dou para isso? É design de serviço? É Lean? É design de experimento? É análise inferencial? O fato é que o cliente queria vender mais macarrão. Então, assim, respondendo a tua pergunta, né, que dificuldade eu teria para poder usar o Lean Six Sigma dentro do trabalho de design? Eu vou te dizer que eu não sinto essa dificuldade porque eu nem dou esse nome. Entendi. Eu não aviso ninguém, no Uhum. final do trabalho deles, e aí isso reduz essa possível resistência, porque tem pessoas que se eu falar que é Lean, ah, mas isso é de fábrica, ah, Não mas vai isso gostar. isso é coisa de carro. Já ouvi essa resposta de empresas grandes, para Sim. quem fiz consultoria, que disseram, ah, mas como é que já chamamos a consultoria, deu errado, porque é o seguinte, eu falei assim, então não vou usar Lean, continuei usando, mas eu falei que não ia usar mais. É o que você falou do pensamento de silo, inclusive, né? É. Eu vou te falar que o Lean ele tem uma área do conhecimento que é fantástica, chamada de teoria das restrições, que é a Uhum. teoria dos gargalos. E isso é um negócio fantástico e que tem condição de ajudar muito as empresas e, e nem é do Lean, é uma Uhum. área de conhecimento autônoma. A teoria das Uhum. restrições é um corpo de conhecimento próprio, entendeu? Então, eu sou a favor como se diz, né, da solução agnóstica, ou seja, ela não quer saber qual é o método utilizado, ela só se preocupa em gerar o resultado. A construção, se eu entendi bem o que você está falando, é a construção de repertório, né? O profissional precisa ampliar seu repertório e aí
ele vai identificando o que é melhor para ele usar. Ou se a gente pegar aquele famoso discurso do Steve Jobs para a Universidade de Stanford, né, ligar os pontos, né, e juntando coisas, aí você vai construindo a solução com base no teu repertório, né? Muito bom. Isso, Ricardo, isso que você falou, por exemplo, dos caras já não gostarem de antemão da solução porque você falou o nome, etc e tal, me remete à cultura, né? Cultura empresarial, cultura de as diversas culturas. E aí, voltando um pouco para o teu lado docente, você trabalhou numa universidade pública aqui no Brasil, mas você também trabalhou numa universidade americana, tá? Então, obviamente, existem diferenças culturais aí, tá? Mas quais foram as principais diferenças que você percebeu em lecionar numa universidade brasileira, numa universidade americana, e quais eram as perspectivas profissionais, assim, as visões de mundo que mais te chamaram a atenção nos teus alunos do Paraná, em comparação com os alunos que você teve na Georgia, nos Estados Unidos? Rapaz, isso é uma pergunta interessante. Antes de ir para os Estados Unidos, eu já tinha ouvido falar dos meus colegas da Universidade Federal que uma vez vieram uns professores da uma universidade britânica, não sei, não lembro qual era, acho que era, não sei se era London College ou do Royal College, Uhum. e aí os professores da Universidade Brasileira, aqui da Federal, da Faculdade de Design, eles pediram para os professores lá da Universidade Britânica para eles darem tipo uma consultoria, analisando os portfólios dos alunos brasileiros, ver se eles viam alguma oportunidade de melhoria e tal. O resultado foi que no final os professores britânicos disseram: não tem nada para mudar. Vocês não são qualitativamente piores do que os alunos que nós temos no Reino Unido. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu pensei assim, curioso, é meio contraditório, até impactante, né? Dizer que os alunos de uma universidade, né, brasileira, eles não ficam devendo nada para os estrangeiros. Aí eu fui para o exterior. E aí o que eu vi é que os alunos brasileiros não devem nada para os estrangeiros. Se eu pegar os alunos das universidades que vocês lecionam, comparar com os alunos de fora, você vai perceber que, pelo menos em design, tá? Uhum. Os brasileiros são tão criativos quanto, conseguem gerar soluções sistemicamente adequadas, conseguem vir com soluções criativas, ousadas, inéditas. Então, isso foi uma surpresa bem positiva. O que eu notei um pouco mais de diferente, mas eu vou te dizer que não é tanto do fato de ser a universidade americana, mas do perfil do aluno. Eu tinha muitos alunos chineses e indianos. Tipo, 95% da sala de aula. Eles são alunos que respeitam demais o professor. O nível de respeito desses alunos com o professor é algo assim inigualável. E Uhum. isso era muito diferente. A ponto assim, eu vou usar uma expressão um pouco forte, tá? Mas, cara, é o que me passa pela cabeça. Às vezes passava até a ideia de que o professor é tipo um deus, assim. Os alunos tinham um grau de respeito tão alto. Cara, o professor falou, é lei. Não tem discussão, não tem, desculpa, eu não quero fazer assim, não, eu discordo. Não existe isso. O professor disse, ponto final. O professor abre a boca, ficam em silêncio. Os alunos, eles eram tão respeitosos que eles levantavam a mão e pediam permissão para fazer pergunta. Antes de perguntar, eles levantavam a mão assim, professor, may I have a question? Posso fazer uma pergunta? Aí, se eu desse permissão, aí eles perguntavam. Olha o nível de respeito, né? Então, isso foi muito legal, assim, tipo, eu me sentia respeitado demais por eles, assim. E aí isso gera uma corrente do bem, né? Você é muito Uhum. respeitado, em troca você respeita muito o aluno, e aí aquilo é um círculo, né, virtuoso, e que eu digo que, sim, foi uma ótima lembrança que eu tenho de ser professor lá. Muito Então bacana. a capacidade é parecida, mas o que você notou é que essa questão de disciplina, de postura que é diferente, é isso?
E tem um outro detalhe. Quando eu fui para lá, eu fui com um hábito que eu adquiri no Brasil, que é assim, alunos não gostam de ler. Eles resistem à leitura ao máximo. Se eu pegar um livro como esse daqui, por exemplo, que é um livro de ergonomia para interface, né? Se eu pegar um livro desse e pedir para os alunos lerem, cara, eles vão bater perna, vão espernear e não vão ler. E aí fui para os Estados Unidos com essa visão, então assim, eu não passava leitura. E aí quando eu percebi que eu não passava leitura, os alunos chegavam no final da aula e perguntavam assim, tá, professor, então hoje não teve aula, né? Quando é que vai ser aula? Como assim não teve aula? Não, o senhor não passou nada para a gente ler. Aí eu Isso, ri. desculpa, Ricardo, isso vai dar o corte do podcast vai ser exatamente esse para a gente mostrar para os nossos alunos. Esse vai ser o corte do podcast. Sim. Daí, o que acontece? Aí eu comecei a ter que dar conteúdo para eles lerem. Aí eu falei assim, bem, não vou passar muito. Então eu passava lá 4 páginas. Os alunos continuavam achando que não tinha aula. Aí tive que passar, não, agora vou ter que passar 20 páginas. Vou ter que passar 40 páginas. Para daí dar uma cosquinha, assim, Aí o aluno começou a dar uma sentidinha, assim, de que agora tinha aula. Por quê? Porque, por exemplo, na China, os alunos saem, eles terminam a aula de manhã cedo, vão para casa, eles ficam mais 5 horas por dia fazendo dever de casa, lendo. Então, e tem outra, a escrita chinesa é ideográfica. Então, ela não é um alfabeto latino, todos são desenhos, né? E aí o que acontece? Quando o aluno lê uma página em inglês, que no caso era o nosso idioma lá, uma página em inglês é equivalente a meia página em chinês. A quantidade de informação que cabe em uma página em chinês é o dobro do que caberia em inglês. Então, se eu passasse 40, na verdade eram 20 em inglês. Era metade, porque aquilo não fazia nem cócegas neles. De tanto que eles estavam acostumados à densidade de informação. Que a língua chinesa vem muito mais dado. Então o cérebro deles processa um volume muito maior. Então, assim, isso me fez ter que subir o nível da aula várias vezes, começar a dificultar, por mais artigo, mais leitura, coisas que no Brasil é impensável. Então, eles têm uma postura de estudarem uma densidade de informação muito maior. A gente sente falta disso, né, Giovanni? De Sim, leitura, né? De sentimos. ler, de exigir leitura da galera querer ler. Eu mesmo fiz um mestrado agora, estou fazendo um mestrado agora, Ricardo. Eu li pouco. Não eu, né? Eu li bastante, porque eu gosto de ler. Mas se eu fosse pelas indicações de aulas, era pouco, achei pouco para um nível de mestrado, sabe? Tinha que exigir leitura ali. Mas, enfim, Eu vou conversar leiam, com a sua leiam. orientadora, então, e vou pedir para ela aumentar a sua Não, carga de leitura. eu li mais de 300 artigos para poder fazer meu pré-projeto, Não, então mas é uma eu coisa. vou pedir para ela aumentar. Se o senhor Não, tem que for aumentar no pedir, curso. Tem que aumentar no então, curso. Sim. Mas vamos lá. Em agosto de 2024, você entra na Vessel ou você funda a Vessel? Eu fiquei com essa dúvida aqui, Na né? verdade, ela se constituiu juridicamente, né? Mas Sim, a ideia da Vessel, o conceito, surgiu nos Estados Unidos, quando eu criei legal. o primeiro evento de pensamento sistêmico dentro da universidade onde eu lecionava. Não tinha nenhum esforço na área de pensamento sistêmico, e aí eu convidei professores que eram expoentes das suas áreas, na área de antropologia do design, design para sustentabilidade, design for behavior change. Convidei hoje que é uma vice-presidente do banco JP Morgan na área de design. Convidei o Jimmy Bellinger, que é um teórico de design de pensamento sistêmico também super conhecido. Então, convidei várias pessoas diferentes para fazer um seminário em que eles faziam apresentações conectando as suas áreas com o pensamento sistêmico. E ali o nome Legal. desse evento foi Vessel, Vessel. porque Vessel é um termo que está relacionado com as artérias, as veias do corpo humano, que são elas que conectam as diferentes partes do corpo e a comunicação entre as diferentes partes.
Aí, ó, tivemos uma aula aqui sobre o que é Vessel, por que esse nome, né? E o que chama a atenção é que nos últimos 2 anos, e exatamente 2 anos, né? Porque agosto de 2024, estamos em agosto de 2026, você atua em pelo menos 6 segmentos completamente diferentes: agência de comunicação, estúdio de design, fintech, laboratório químico B2B, P&D corporativa, design digital. Como é trabalhar? Aliás, a gente que é design gosta disso, né? Mas como que é trabalhar em tantas áreas diferentes assim? Cara, isso é uma necessidade que eu tenho, porque eu odeio rotina. Eu era o adolescente que era responsável por limpar a sala da nossa casa. Eu limpava a sala e limpava o banheiro. Com frequência, eu mudava o layout dos móveis da sala. Trocava o sofá com a mesa de jantar, as cadeiras, as poltronas, ficava trocando e mudando o arranjo, porque quando eu trocava, aquilo parece que me oxigenava, assim. Então eu tenho essa coisa, se virar para mim e dizer, Ricardo, você vai fazer a mesma santa coisa, até o resto da sua vida é a morte para mim, entendeu? Então eu preciso da diferença, eu preciso de estar com estímulo novo, né? E isso já existia muito antes dessa desculpa, as redes sociais, o Instagram, o feed infinito, que deixa a gente assim, não, já era assim antes. Eu já gostava dessa coisa diferente, né? Então, eu me sinto renovado. E se você for olhar muitos dos livros que eu tenho aqui, eles são de áreas muito diferentes umas das outras, porque eu acho que isso é necessário para alimentar o seu espírito criativo, porque como você vai ser criativo se você bebe sempre da mesma fonte, consulta as mesmas referências, vai nos mesmos lugares sempre? Como que você vai trazer elementos novos para poder forçar novas ideias, novas associações? Sensacional, cara. Sensacional. Bem, eu tive o prazer de encontrar o Ricardo recentemente no TDC Floripa, né? A gente esteve juntos lá. O Ricardo fez uma palestra incrível, viu, Giovanni? Ele colocou um slide na tela. Ele colocou um slide. E ele fez a palestra inteira em cima daquele slide. Ótimo. Aí você fala, nossa, como eu não consigo, eu não tenho essa capacidade, né? Eu preciso ter slides para me amparar. Mas ele falou naturalmente ali, ele trouxe assuntos muito interessantes e a base era pensamentos sistêmicos para times de produto ali, porque era uma trilha de design e estratégia de produto, né? E foi um prazer, Ricardo, quando você aceitou o convite para falar aqui no Impodcast e trazer esse assunto, né? Você trouxe aqui de maneira breve, a gente podia falar muito mais aqui sobre pensamento sistêmico, e a gente ainda não vai conseguir falar de um assunto que eu queria muito, que era ética dentro da área de design. Então, te agradeço por aceitar o convite, foi uma honra, um prazer, e já fica o convite para a gente continuar falando desses assuntos, tá bom? Combinado, vai ser uma honra. Termos Muito bom. uma segunda parte dessa conversa que realmente faltou. Tem muito assunto para falar ainda. Obrigado, Ricardo. Imagina, vai ser um prazer. O pensamento sistêmico é a minha paixão, é que eu mais gosto de falar, inclusive influenciado pela minha base religiosa, que foi da onde eu aprendi pensamento sistêmico, né? Entender que tudo no universo é baseado em relações de causa e efeito. Você faz, gera uma consequência. Isso é a lei básica do universo, né? Então, o pensamento sistêmico dentro de serviços, de produtos, nada mais é do que isso, entendeu? Se você mexer aqui, isso vai gerar uma consequência que pode ser a que você espera ou uma completamente diferente. Então, de fato, é algo que me interessa bastante. Show. E se você quiser se conectar com o Ricardo Martins, está lá como Ricardo Martins no LinkedIn. Lá tem todo o histórico dele. Também tem os links ali para o curso que ele desenvolve, que é um curso muito bacana, né? Tem o site, né? Lá tem o site, né, Ricardo, lá dentro do LinkedIn também, Sim, que as pensar. pessoas podem acessar. Então procurem ele, Ricardo Martins, muito bom. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um Podcast e agradecemos a todos que ficaram conosco até aqui. E fica o convite, então, para vocês nos seguirem no Spotify e no YouTube. Mais informações em nosso site, em podcast.com.br. Logo mais esse episódio vai estar lá. E um grande abraço e até o próximo episódio do Podcast.